És fiel em todo o tempo. Esse nosso fundo musical dessa noite, dessa live, eu já quero, aqui no conforto da minha casa, no meu quarto, desejar a todos uma boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Como vocês estão? Como está o coração? Como está a sua mente, seus pensamentos? Como você, nesse exato momento agora, se encontra? Como está a sua alma? Como está o seu espírito? Você está bem? Você está em paz? Como você se encontra agora nesse momento? Faça uma análise. Como que você se sente? Se você quiser, claro, para você que está chegando agora, se você quiser escrever, deixar aí no comentário, olha, eu me encontro assim, eu me encontro desse jeito. No final, no meu particular aqui, eu vou estar dobrando o joelho, orando a Deus e pedindo ao Senhor pela graça e misericórdia dEle, que Ele possa visitar o teu coração. Você que está entrando agora na live, gostaria, melhor dizendo, que você compartilhasse essa live agora, que você começasse a compartilhar com seus amigos, porque a nossa live é uma live responsiva, uma live onde nós falamos do amor de Deus, pregamos a palavra de Deus com sinceridade, pregamos a palavra de Deus na sua essência, da forma que ela tem que ser pregada. Porque para ver milagres, para ver o poder de Deus se manifestar na vida, nas nossas vidas, precisamos absorver a verdade. Não existe meia verdade para Deus. Existe verdade. E a verdade de Deus sendo ministrada e alguém absorvendo essa verdade de Deus, pode ter certeza que tudo o que for falado, você ouvindo, absorvendo no seu coração, gravando no fundo da sua alma, deixando Deus falar, construir, edificar a sua vida, é inevitável que o milagre não aconteça. Eu vou destacar aqui mais uma vez, porque eu sempre repito e sempre vou repetir, pode ser até um pouco enfadonho para quem geralmente me assiste, mas eu preciso falar aqui. Você não vai ver ninguém cobrando Pix, aqui você não vai ver ninguém entregando revelação, a não ser a revelação que já foi revelada, que é a palavra de Deus. E o tema hoje da nossa palavra é gratidão. Gratidão. Uma palavra muito forte que Davi, ele deixa em salmos poéticos de Davi, os cânticos de Davi. Ele escreve em Salmos 116, versículo de número 12, e essa é a pergunta dele: o que darei ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele tem me dado? Geralmente, as palavras anteriores dos vídeos gravados aqui na live, que eu deixei aqui no TikTok, falei sobre batalha, falei sobre dificuldades da vida, momentos
de adversidade, falei sobre conquistas, de vitórias, falei de muitas outras coisas. Mas hoje eu quero pontuar esse tema, gratidão. Hoje eu quero focar na palavra gratidão, porque eu quero falar sobre gratidão. Nós, geralmente, já passamos e sabemos disso, que todos os dias da nossa vida, eu acho que acontece de um dia ser extraordinário, de você acordar assim e até na hora de dormir falar: nossa, hoje não houve nenhum problema, hoje não aconteceu nada fora do normal, hoje o dia foi uma bênção. Não tem esse dia quando acontece? Você fala: nossa, tô até meio suspeito, porque o dia, desde a hora que eu acordei e na hora que eu fui dormir, o dia foi uma bênção. Eu não tenho o que reclamar, porque o dia foi uma bênção. E é uma verdade que não é todos os dias que isso acontece. Não é todos os dias. Geralmente todos os dias nós temos alguma dificuldade na vida. E quando não é uma dificuldade que nos aflige, quando não é uma dificuldade que vem muitas das vezes para nos entristecer, nos abater, a dificuldade às vezes é dificuldades cotidianas, né? Que às vezes você está um pouco cansado e tem que estar até o fim do seu trabalho para poder encerrar o seu expediente. Você tem um amor muito grande pelo teu filho, mas tem hora que, sabe aquela hora que você não quer levantar para trocar a fralda, mas você tem que ir porque você sabe que tem uma responsabilidade? Sabe quando você não quer atender o pedido, mesmo que que seja da esposa, do marido, de um amigo, mas você fala: quando eu preciso ele me atende. Não digo só na parte de trocas de valores, não. Um ombro amigo, uma palavra. Às vezes você que é um líder também de uma empresa, ou um líder também religioso, um sacerdote, nós se cansamos. Então essas lutinhas diárias acontecem. Isso aí é inevitável. Mas no final do expediente, de tudo feito com amor, mesmo cansado, fadigado, exaurido, você faz. Mas quando você deita a cabeça no seu travesseiro, como eu estou deitado aqui agora, você fala assim para você mesmo, né? Porque eu tenho o costume de conversar comigo. Eu falo com a minha consciência. E tenho certeza que todos fazem isso. A gente trabalha os nossos pensamentos. E nesse momento, quando você deita a sua cabeça, você simplesmente fala: eu não queria fazer, eu estava cansado, desanimado, mas eu fiz. Eu exerci o meu papel como pai, eu exerci meu papel como esposo, eu exerci meu papel como esposa, eu exerci meu papel como filho, como tio, como amigo, como alguém que trabalha e paga seus impostos. Então, por mais que a carga ela seja pesada, por mais que a carga às vezes seja exaustiva, quando você encerra o seu dia, você geralmente diz assim: Senhor, obrigado por mais esse dia. Agora vamos lá. Talvez o teu dia foi um dia que teve uma carga a mais. Você sabe quando, de repente você não tem essa experiência, mas eu tenho, porque eu sou motorista de caminhão. E já aconteceu de
o supervisor fala, olha, você vai pegar uma carga de 5 toneladas. E na hora que está quase finalizando a carga, ele vem com uma nova notícia e diz assim, olha, vamos ter que colocar mais 1.500 toneladas no seu carro, tá? E é com 5, mas vai ter que ir com 6,5. Então tem dias, sabe, que a carga ela vem um pouco mais pesada, né? A carga vai um pouco a mais do que do que geralmente nós sempre fazemos ou executamos. Geralmente a gente está acostumado a trabalhar, né? Então, mediante a esse raciocínio, a essa interpretação, esse exemplo que eu estou dando aqui a vocês, tem dia que a carga é a mais. E essa carga a mais, às vezes, envolve não somente o nosso dia, as nossas tarefas diárias, como vem algumas interferências também. Algumas situações surgem, vou colocar aqui dentro de uma empresa, algumas situações surgem dentro da sua casa, algumas coisas acontecem no lugar onde você frequenta, na sua igreja, nos seus colégios. Então o que acontece? A Ana está me perguntando aqui, você tem depressão ou você quis dizer eu tenho depressão? Você está perguntando para mim se eu tenho depressão? Depois você me chama particularmente para me procurar entender a pergunta, tá? Se quiser me passar uma mensagem, depois possamos ter um tempo e conversar sobre isso, para me procurar entender, porque eu não entendi. Você está me perguntando para mim se eu tenho depressão ou se você que tem e de repente você escreveu no começo errado. Mas vamos lá. Então o que acontece? Voltando aqui ao raciocínio. Então geralmente esses problemas acontecem nessas áreas e isso traz, de uma certa forma, toda dificuldade, né, traz um desconforto. Perdão. E o desconforto, né, gera um pouco de ansiedade. E mediante essa ansiedade, nós ficamos um pouco inquietos. E essa inquietação, às vezes, tira o nosso foco, tira, né, desvia um pouco a nossa atenção, porque a gente começa a abrir um monte de janela nos nossos pensamentos para buscar uma resposta, uma ideia de como nós vamos resolver esse problema. E isso, quando acontece, algumas pessoas, que não são todas, tá? Por causa desses problemas, algumas pessoas desanimam em algumas áreas. Aquilo que começa a fazer, inicia-se bem e não vai até o fim, termina. Tudo que começa para pelo meio, porque se deparou com uma dificuldade, se deparou com alguma barreira, algum impedimento, e logo, né, trouxe essa inquietação, e mediante essa inquietação, essa distração do propósito. Mas vamos lá. Será que toda live, será que toda pregação do Evangelho, será que tem que ser só pregado a questão da solução do seu problema? Será que toda pregação ouvida, nós temos que sempre estar ouvindo alguma coisa que vem trazer de encontro no nosso coração uma resposta que nós não temos? Será que toda pregação que eu preciso para mim é sempre uma pregação que eu preciso ouvir a voz de Deus como a resposta daquilo que eu não tenho, de uma cura daquilo que eu estou enfrentando como doença?
Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer. Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Agora, por que, Paulo, você está falando sobre isso, mas o tema é gratidão? É justamente aonde eu quero chegar. Será que a vida é só pedir a Deus? Será que a vida é só entrar em campanhas, votos, jejum, para que coisas venham ser resolvidas? Pare, faça uma avaliação da sua vida agora e veja, e sinta, e observe, e entenda como Davi entendeu. Porque tenho certeza que de tudo que Davi passou, e não foi pouca coisa, Davi foi perseguido por Saul e por vários outros inimigos. Davi teve problemas seríssimos dentro da sua família, onde teve um dos seus filhos que até mesmo teve relação sexual com a sua própria irmã. Davi teve, aquela punição de perder o filho pelo ato que ele cometeu de erro, aonde ele desejou, a Betseba, e todos nós conhecemos a história, foi terrível. Vamos lá. Lutas, perseguições, doenças, problemas financeiros, inveja, coisas desconstrutivas dentro do lar, situações embaraçosas que eu e você nunca vamos querer passar, desejar, viver uma coisa dessa. Mas será que a sua vida só é batalha? Será que a sua vida só tem luta, só prova? Aonde Davi se pergunta: o que darei ao Senhor por todos os benefícios a qual Ele tem me dado? A gente foca muito na adversidade. A gente foca muito naquilo que nós precisamos resolver. E nós não percebemos, às vezes, o quanto nós estamos sendo egoístas. Porque às vezes, para se chegar no trono de Deus, às vezes não, sempre, quando nós lemos a oração modelo de Jesus, porque tem gente que repete essa oração como se fosse uma oração que Deus estivesse ouvindo. Eu não estou aqui para lhe criticar quem faz isso, tá ok? Mas eu estou tentando te ensinar. A oração modelo não é para me repetir, a oração modelo é para me ensinar. Então, quando Jesus diz Pai Nosso que está no céu, Ele está falando, entre na presença de Deus, dizendo que Ele é seu Pai. Entre na presença de Deus, se relacionando como filho. Entre na presença de Deus, tendo intimidade com Ele. Aí Ele vai dizer, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, entre num relacionamento já dando a quem de direito a glória, o louvor e a adoração. E temos muito mais, ainda temos muito mais exemplos no texto que eu não vou precisar debulhar para que você possa entender. Vamos deixar isso para outra live, mas eu te dei aqui só o pontapé inicial do entendimento da onde eu estou querendo atingir. Então, Davi lhe pergunta, o que darei ao Senhor por todos os benefícios? Então, nós chegamos muitas das vezes diante de Deus para adorar, mas não passa 10 minutos de oração e já estamos falando, Senhor, cura. Não tem nada, nenhum problema em pedir a Deus a cura. Senhor, transforma. Não tem problema em pedir a Deus transforma. Eu quero que você me entenda com toda a humildade desta pregação do Evangelho que sai da minha boca,
pela uma inspiração divina, e gostaria que você entendesse, eu tô repetindo aqui porque eu tô lendo aqui alguns comentários. Eu dei uma pausa aqui para ler. Vamos lá. No final, as pessoas que quiserem falar comigo podem me chamar, tá bom? Por meio de mensagem, que eu estarei dando aqui ouvidos a você e vamos estar conversando um pouco, tá bom? Não tem problema nenhum nisso. Então, claro, não tem problema nós pedimos a Deus, sabe? Não tem problema isso. Mas você já entrou na presença de Deus, já orou, só agradecendo? Só agradecendo? Agradecendo pela vida que Ele te deu. Agradecendo pelo fôlego que Ele te deu. Agradecendo pelo livramento que você não viu. Peraí, existe isso? Claro que existe. A gente tem livramento todos os dias. Uns Deus permite nós vermos e quase acontecer e não acontecer, na verdade, o que era para ter acontecido, porque foi um livramento da parte de Deus, para que nós possamos um pouco despertar e entender, tem alguém que me guarda, tem alguém que me protege. E nós sabemos que era algo terrível que era para ter acontecido e não aconteceu de uma forma inexplicável. Todos nós, acho que praticamente temos essa experiência. Nesses dias eu estava no corredor de moto, saiu um rapaz atrás do caminhão e entrou no corredor. E eu estava atrás e uma moto na minha frente. Ele entrou justamente, eu não vou dizer um palmo, acho que um palmo mais ou menos de distância para ele não ter tocado na moto que estava na minha frente. E nós não estávamos em uma baixa velocidade, estávamos mais ou menos a 65, 68, 70 por hora, já dá para se quebrar todinho, ou até mesmo levar à morte, porque os carros estavam em movimento. Se cai carro e passa em cima. No sinal, o menino entrou na outra curva, saiu, no sinal eu falei com o rapaz, rapaz, Deus te deu um livramento agora, rapaz, eu vi. E o outro que estava atrás dele nem percebeu. O outro que estava do lado nem percebeu o rapaz entrar. Eu não falei, tu viu o que aconteceu? Ele, não vi não. Ou seja, um viu e o outro não viu. Porque ia bater nos dois. Porque na hora que um estava no corredor, o corredor estava bem largo, né? Dava para passar o outro cortando. Né? O espaço era bem grande, então o outro estava cortando, quase desviou de um e quase pegou no outro. Só que o outro estava distraído e não viu, porque o rapaz passou muito rápido de moto, igual um foguete. São livramentos que eu e você não vemos, que o Senhor nos dá. Agora eu te pergunto, você já agradeceu a Deus pelos livramentos que você não vê? Pelo pão diário? Ah, Paulo, mas o meu pão é só com manteiga. Meu pão é só com pão. Meu café não tem nem como fazer forte, que está muito caro, é ralinho. Você já agradeceu por esse café ralinho? Você já agradeceu por esse pão aí, que é sem manteiga? Porque tem muitas pessoas, meu amigo. Eu não estou aqui pregando miséria, tá? Mas eu não sou pastor também que prego teologia da prosperidade. Eu acredito sim que todos nós temos que ter uma vida digna em Cristo. Temos que ter uma vida digna, não miserável. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. E nós sabemos que para tudo existe um tempo. E toda ação gera uma reação. Deus dá a sabedoria, Deus te dá a saúde, Deus te dá visão para que você tome a sua atitude e que você possa conquistar a terra que Ele já te prometeu. A promessa é dele, mas quem conquista é você. Então é você que tem que correr ao encontro do teu sonho.
É você que tem que ir ao encontro dos seus projetos. Tem muitas pessoas que colocam a culpa em Deus, tem muitas pessoas que querem direcionar tudo para Deus. E não é assim que funciona. As coisas não acontecem num passo de mágica. É trabalho, tem que ter oração, mas é você que faz acontecer. Agora eu te pergunto, você já agradeceu a Deus pela casa que você tem? Ou você é aquela pessoa que reclama de tudo? Reclama dos filhos, reclama da comida, reclama até porque está acordando para poder ir trabalhar. Eu sei que é cansativo. Você sabia que o homem não nasceu para trabalhar? O homem nasceu para cuidar. Trabalhar não. O homem nasceu para zelar pelas coisas que já foram feitas por Deus para ele. Mas pelo pecado de Adão, Deus colocou o fardo do peso do trabalho. Ficaria cansativo. E o justo viverá, em Isaías 3,15, pelo suor do seu rosto. E você sabe o que é suor? Suor é sangue. É esgotamento de energia. Quando você coloca o seu suor para fora, pelo dia inteiro que você passou trabalhando, pela labuta, pelo esforço físico que você teve, você deixou a sua energia naquele lugar. É por isso que você chega em casa exaurido, cansado. Ah, mas eu não trabalho com o meu corpo, eu trabalho com a mente. Eu não entendo esses negócios aqui que mandam pra mim, só dá uma... co-apresentador, eu não sei o que é isso. Eu não sei mexer no TikTok direito. Algumas pessoas mandam uns negócios aqui pra mim, eu não sei. Se alguém puder escrever pra mim aqui o que é co-apresentador, eu não sei, na verdade, para que serve essa ferramenta. Tá? Eu só faço a live, não sei, esses coraçãozinhos aí, sei que o pessoal tá gostando, mas eu não sei muito bem manusear. Como eu te falei, meu propósito aqui não é entregar a revelação, nem mandar pix, nem que vocês mandam pix. Meu propósito aqui é pregar o reino, a palavra de Deus, que você seja curado, abençoado, liberto e que vidas possam ser restauradas. Aí é difícil de a live ficar cheia assim, porque eu acho que o povo gosta, né, que outras pessoas peçam pix. Eu acho que as pessoas gostam de revelação, mas não entendem que a palavra revelada já está revelada, que é a palavra de Deus. Mas voltando aqui, eu e você precisamos ter essa maturidade. Precisamos entender que nós temos que fazer a nossa parte, ainda que doe. Mas você é grato pelo seu trabalho? Você é grato quando você acorda cedo, mesmo que seja difícil? Você é grato? Essa é a pergunta. O que darei ao Senhor por todos os benefícios? Essa madrugada é uma madrugada diferente, é uma palavra diferente. Talvez você entrou aqui na live, não foi, na verdade, o que você gostaria de ouvir, não foi exatamente o que gostaria de escutar, mas eu te pergunto, a pergunta é: Deus fala o que eu quero ou Deus fala para mim sobre aquilo que eu preciso? Deus fala porque eu desejo ou Deus fala porque eu tenho uma necessidade? Porque tudo que eu preciso está em Deus. Porque tudo que eu tenho como necessidade está em Deus. Ele, sabedor, onisciente, onipresente, onipotente, conhecedor de mente e coração, Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. Ele sabe que você precisa se alimentar, Ele sabe que você precisa se vestir, Ele sabe que você tem os seus credores, Ele sabe que você tem 1, 2, 3 filhos, tem a sua pensão, você sabe que Ele tem as suas prestações, Ele sabe de todos os seus trabalhos, de todas as suas coisas relacionadas às suas
responsabilidade, Ele sabe perfeitamente disso. Então Ele fala aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero, sabe? Naquele exato momento, uma resposta imediata, porque Deus não é imediatista. Deus vai fazer agora. Não, não é assim. Calma. Ele sabe, mas não é porque Ele sabe que Ele tem que fazer na hora que você quer, na hora que eu quero. Então Deus, Ele fala como Ele quer. Talvez eu vou lá no culto orar, talvez eu vou lá no culto orar pela vida do meu irmão e peço uma resposta pela vida dele, e Deus fala do meu casamento. Ou seja, peraí, não entendi. Deus sabendo que eu estou aqui com meu coração voltado para o meu irmão, Deus está falando do meu casamento. Vem cá, o teu casamento também precisa de algo ser tratado. Deus, Ele sabe o que é prioridade na tua vida. E se Ele não falou lá, porque Deus também está trabalhando lá. Você precisa entender. A gente não tem como conhecer Deus completamente. Deus é insondável. Ninguém define Deus. Mas você precisa entender. Quando Deus não te der resposta, porque Ele está trabalhando. E no momento certo, se Ele não te responder, simplesmente a bênção chega. Simplesmente aquilo que você estava necessitando acontece. Agora, nesse meio todo de manifestações que já aconteceram na tua vida, nesse meio todo de livramentos, de abastecimento na sua vida, de momentos que você não tinha nada, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha alimento, só despensa vazia, e simplesmente, quando menos esperou, estava lá o alimento, estava lá a casa, um lugar para você repousar sua matéria, estava lá seus filhos com a saúde estabelecida, seu casamento em pé novamente. Você já parou para agradecer? Ou você só pede? Você já parou para falar: Senhor, o que eu posso lhe dar? O que eu posso ser útil para ti? Qual é a área a qual o Senhor quer me usar para que eu possa retribuir? Será que eu posso dar alguma coisa para Deus? Algumas pessoas vão falar que não. Mas eu digo que sim. Deus, Ele quer o seu entendimento. Deus, Ele quer seu corpo, a sua alma, o seu espírito, a sua fidelidade. Deus, Ele quer que você se doe para Ele. Não tem presente melhor que Deus possa receber. Porque a pergunta é: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Primeiro, Davi está sendo grato. Está sendo grato pela fidelidade imensurável do Senhor na sua vida. E ele, sabedor que é um homem falível, sabedor que é um homem pecador, mas ele está reconhecendo que ele precisa dar algo para Deus, porque de todos os benefícios que Ele tem dado a ele, mesmo sem merecer, é preciso ser feito alguma coisa para o meu Deus. Mas Deus tem tudo, Paulo. Deus não precisa disso. Ah, não? Vou te provar. Todos tinham casa, os deuses da época. Na época de Davi, todos os deuses tinham casa. Davi simplesmente veio o desejo no coração de construir, porque não via um lugar certo, fixo, para adorar a Deus. Interessante que Deus usou o profeta para poder falar ao coração de Davi que Deus se agradou desse pensamento, Deus se agradou desse projeto. Ele estava dando para o seu Deus um local onde o povo, os povos, aos servos, aos filhos, pudessem o adorá-lo.
Mas o interessante é que Deus estava tão nesse negócio, Deus estava tão envolvido, sabe, nesse interesse bom de Davi de dar uma casa para Deus, que simplesmente ele falou: olha, espera só um pouco, já que o meu nome vai ser glorificado nesse lugar, eu vou então passar algumas dicas para você da forma que eu quero. Se é para mim, tem que ser como eu quero. A vontade de Deus é soberana. Porque até mesmo as inspirações boas, quem coloca no nosso coração é Ele. Então Deus usa vidas, usa homem, usa eu, usa você, para que outras vidas sejam abençoadas e para que o nome dele, do eterno, do bendito, do Rei da Glória, seja exaltado. E ele vai dizer assim, o profeta: tuas mãos é suja de sangue, não há possibilidade de você fazer, mas da tua semente eu vou levantá-lo e ele vai construir a casa para mim. Deus não é apressado, né? Olha que mansidão, olha que temperância, olha que paz, né? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E nós ficamos aqui numa inquietação terrível, né? Tem gente que tem um projeto hoje, que tem alguma coisa hoje, já fica ansioso, não consegue dormir, passa até mal, né? Pelo aquilo que pensou nesse exato momento. Gente, o pensamento não estava dentro da tua mente, não tinha vindo a inspiração em você. Tu acabou de ter a inspiração, tu acabou de pensar, tu já está como? Acelerado, já querendo fazer. Você acha isso legal? Não. Tem que ter controle. Eu pensei, vou anotar, vou colocar os detalhes. Deus é Deus de detalhes, você sabia disso? Deus é Deus de detalhes. Da mesma forma que eu estou aqui falando para você ser grato, eu estou te ensinando, estou passando em algumas partes aqui da palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está falando, ministrando ao meu coração, está sendo uma resposta, um ensino para você, para o seu coração, para que você possa governar a sua vida melhor, para que você possa ter resultados melhores na sua vida, dentro desta palavra que está sendo pregada, ensinada nesse exato momento para a sua vida. Deus é Deus de detalhes. Quando Deus mandou construir a Arca da Aliança, Ele coloca um anjo aqui, assim, eu quero de madeira de acácia, os anjos vão ser batidos com ouro, eu quero as 3 peças santíssimas dentro. Deus é Deus detalhista e demais, e sem pressa. Com detalhes e sem pressa. Porque Deus sabe tudo, a hora de tudo. Tem o seu tempo determinado por Ele. Até o tempo de Deus, até o momento de Deus, tudo é trabalhado. Nada sai do controle. Até nesse trabalhar que você tem esperado a tua resposta. Até esse trabalhar que eu tenho esperado respostas. Você tem sido grato a Deus ou você reclama? Ah, Senhor, há tanto tempo estou esperando, eu vou desistir, vou voltar para o mundo. Eu não quero mais continuar, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais permanecer te servindo porque tem sido difícil, eu não tenho tido as respostas adequadas daquilo que eu quero, não está acontecendo na minha hora, não está acontecendo no meu tempo. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou parar, eu vou desistir, não vou dobrar mais meu joelho, não vou fazer mais parte do louvor da igreja, não vou mais pregar a tua palavra, eu vou desistir. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Não reclame pela tua luta, só ore por ela. Não reclame se falta-lhe a carne, só tem o arroz e feijão, dê glória a Deus. Não reclame
porque o teu colchão ainda não foi trocado, está aquele antigo. Você fala, mas está me incomodando, estou espirrando, está com ácaro, eu não aguento mais. Calma, calma. Algumas pessoas e outros segmentos de outras crenças vão ouvir essa mensagem e vai falar, esse Deus deles é muito fraco. Esse Deus dele aí é muito fraco. Um Deus que dá calma a um homem para aceitar passar por situações adversas. Ninguém está pregando aqui para você passar situações adversas. Eu estou dizendo aqui para você ter paciência, porque isso é um fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, temperância, amor. Isso são frutos do Espírito Santo. Esse fruto precisa estar dentro de mim. Esse fruto precisa estar dentro de você. Esse fruto precisa estar dentro de nós. Porque não havendo esses frutos ao desespero, não havendo esses frutos ao gatilho, há aquela palavrinha, eu vou dar o meu jeito. Entra o jeitinho. É onde nós afastamos a bênção de Deus. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Você sabe perfeitamente o que há no mundo. E você sabe perfeitamente que tudo que está no mundo, mais de 80% são coisas que não agradam ao coração do Criador. Então, se você não tem domínio próprio, não tem mansidão, não sabe esperar e quer fazer aquilo que o ímpio faz, aquilo que a pessoa que não tem um compromisso com Deus faz, então você está sem o fruto do Espírito Santo. E se você não tem o fruto do Espírito Santo para aguardar, esperar o momento de Deus, como que você vai ser grato? Como que você vai agradecer? Pelo contrário, vai murmurar. Se lembra do povo que estava no deserto? Se lembra do povo que tinha acabado de sair da escravidão de um homem tirano, que açoitava-os, que dava a mesma comida diária, repetitiva? Você se lembra que no meio do deserto houve também uma comida repetitiva, mas aquela comida repetitiva não era por muito tempo, porque até então eles só estavam fazendo uma travessia. A promessa de Deus não era para durar 40 anos no deserto, mas a desobediência, a incredulidade, a falta de gratidão daquele povo era tão grande, mas tão grande, que a jornada deles durou 40 anos. Sabe por que tua jornada às vezes está demorando? É porque você reclama demais e agradece de menos. É que você murmura demais e não agradece às vezes nada. Pessoas só pedem, só querem, só exigem. E quando Deus não faz, taca ele na parede, dá uma de criança e diz, eu vou me desviar, eu vou sair fora, eu não aguento mais. Será que é desse jeito? Quando você era criança, você que mandava no teu pai? Quando você era criança, era você que mandava na tua mãe? Quando você era de menor, era você que mandava em toda a casa? Você que tinha responsabilidade? Agora, com Deus você quer bagunçar. Com Deus você quer colocar ele na parede. O dono da vida, aquele que te deu fôlego, aquele que te cura, aquele que te sara, aquele que te dá livramentos, que cuida dos seus filhos, da tua casa. Por que o tratar desta forma? Por que essa pirraça que não vai te levar a lugar nenhum e a obter nada? O povo sentou no deserto, comendo maná. Não brotava do chão, vinha do céu. Tu imagina olhar para o céu e descer uma comida na tua mão? Peraí, irmão. Tu imagina você
ver alguém que é seu líder tocar com um cajado numa rocha e simplesmente a rocha sair água. Você olhar diante dos teus olhos um redemoinho de fogo para poder aquecer você, para não morrer de frio pela temperatura baixa no deserto à noite, que chega bem menos do que 0 grau. De dia um calor insuportável, uma temperatura de 50 graus, podendo chegar até um pouco mais, e uma nuvem baixa vir. Peraí, ainda lembrar do pepino da mão de um tirano, 400 anos, você tem relatos e história que a tua família nasceu e morreu cortando pedra para Faraó, sendo açoitados, maltratados, morando em casas inferiores, onde no palácio tinha do bom e do melhor, e você ainda dizer que tem saudade. Olha quanta falta de gratidão a Deus. Eu gostaria que nessa noite, na autoridade do poder do nome de Jesus, que você colocasse a mão na tua consciência e comece a dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu reclamei que meu pão estava sem manteiga. Me perdoa, Senhor, pelaquela cama de palha, que pelo menos eu tinha palha para poder dormir. Aquele travesseiro que não era da Ortobon, seja lá o que for. Me perdoa, Senhor. Aonde eu estava com a minha cabeça, Deus? Me perdoa, Senhor. Meu filho foi curado, mas eu pensei que ia ser 6 horas só de cirurgia e demorou 12. Eu reclamei tanto. Mas ele está lá curado e eu reclamei muito. Senhor, vai pensando aí agora. Eu estou te dando alguns detalhes, mas vai pensando aí o quanto você já reclamou por coisas que não foi conforme você quis, mas não faltou. E se faltou por um determinado tempo, não te matou. Você está vivo. Ah, Paulo, porque você não sabe o que eu passei. Já me faltou sim, já senti fome, já dormi na rua. E como está hoje a tua vida? Eu acho que melhorou, porque você está com o celular na mão. Porque quem não tem dinheiro, não tem dinheiro nem para comprar, não tem nem celular, não tem nenhum aparelho na mão, mas você está aí com o aparelho na mão agora, me assistindo. Não é possível que alguém tenha um celular e não tenha um pão para poder comer, porque eu vou vender o celular e vou comer, porque eu não posso morrer de fome. Você consegue entender aonde eu quero chegar? Eu não quero te ofender, eu não quero te magoar. Eu não vim aqui nessa intenção. Eu vim aqui na intenção para que você diga: Senhor, obrigado. Obrigado por todos os benefícios. Dê para Deus a glória, o louvor, a gratidão, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Que nessa noite, nessa madrugada, que o Espírito Santo do Senhor, Ele possa produzir na tua alma gratidão, que Ele possa produzir na tua mente, no teu coração, no teu espírito, gratidão, gratidão por esse Deus bom, misericordioso, esse Deus de amor, que por mais que Ele às vezes nos açoite, olha, tá sendo errado, vem açoitar, né? Vem açoitar, venha, sabe, nos dar mais varadas. Você precisa entender que tudo que Ele faz por amor a você. Os açoites dele não é para te matar. Os açoites dele é para te corrigir. Agradeça mais. Tudo na vida, tudo que acontece sobre você, a sua casa, os seus filhos, se você está debaixo da cobertura de Deus, se você está debaixo de obediência,
e algumas lutas atravessam, dê glórias a Deus, porque nem tudo é só flores, como diz o ditado do mundo. Existe um momento de luta, sim. Existe um momento de alegria, sim. Mas existe um momento de luta e de batalha, pode estar os dois misturados. Mas o que não pode faltar no meu e no seu coração é gratidão. Dê a Ele. Diga: Senhor, obrigado. Me perdoe pelas vezes que eu fui ingrato a Ti. Que o Senhor continue falando com todos vocês. Obrigado pelas suas companhias aqui. Quem quiser me chamar, falar, conversar, estarei aqui para poder ser uma mão amiga em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe a live. Nos siga no nosso canal. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos.